Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de se está. É um prazer estar aqui novamente, é, aqui da Section de Houston, Texas, com mais um podcast. E o título hoje vai ser Como Atrair a Boa Sorte, com base no livro do mesmo nome, escrito pelo Sumi Tukuhise, né? E hoje a gente tem a convidada especial, mais uma vez aqui, a preletora em Grau-Master, Dina Mary Freire. Regional Pindamonhangaba e de São Paulo, da PL Guaratinguetá. Muito bem. Entendeu? A Sexto, então, ela agradece, né, a presença de todos nesse 16º podcast. Como sempre, trazemos pessoas de farto conhecimento da filosofia, fundada pelo mestre Masaru Taniguchi em 1930 no Japão. Sigam nossas lives no YouTube, nosso canal é Seishonoye Houston. E não deixe de se inscrever e dar seu like se gostaram do conteúdo, né? Vamos fazer a oração de abertura, posição de oração. Canto invocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse podcast conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Professor Dinar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente, né? Na segunda vez. Gostaria que a senhora desse um alô para o pessoal e falasse alguma coisa sobre a senhora, alguma coisa assim que as pessoas ainda não conhecem. Então, como o senhor diz, é bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do local, né? Agora nós já aprendemos. Bem, o que eu posso dizer é que eu estou muito honrada, muito agradecida pelo segundo convite, né? E eu espero que seja útil às pessoas que vão posteriormente assistir esse vídeo. Sim, uma gratidão profunda e uma alegria saber o quanto a nossa filosofia que o mestre recebeu de Deus com tanto amor, compartilhou com a humanidade, está se expandindo tanto, né? E mais uma vez dizer que a importância de que nós, como representantes, né, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, procuramos sempre estudar, participar das reuniões, e quando foi na época da pandemia, o virtual deixou as pessoas um pouquinho à vontade demais, né? Então, algumas pessoas deixaram de comparecer no presencial, e é muito importante, porque o virtual nos traz alegria, nós conhecemos muitas pessoas que não teríamos a oportunidade de conhecer, de outros países, mas o presencial tem o calor humano, né? O hábito do brasileiro de abraçar, de beijar. Então, isso é muito importante. Continuar praticando, né? Porque nós temos a nossa. Eu digo que é o carro-chefe, né? Do ensinamento, a prática da meditação Shinsokan, né? Logo nas primeiras horas do dia, porque nos prepara o dia inteiro para todas as coisas que vierem, porque a gente acredita, né, que só existe o bem, as coisas boas, mas nós somos fenômenos, estamos aqui em aprendizado. Em algumas situações, se a gente não tiver a tranquilidade, a certeza do Deus maravilhoso que habita em nosso interior, a gente vai ter mais dificuldade se não tiver com a mente tranquila. Então, é isso que eu posso falar. E à disposição, né? É uma gratidão, uma honra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Bom, iniciando nosso trabalho de hoje, eu começo perguntando para a preletora como explicar sobre o tesouro oculto, pois a força infinita já está conosco, né? E como sintonizar com a felicidade. Ah, aqui no comecinho, né, desse livro maravilhoso do professor Katsumi Tokurisa, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o doutor, né, na verdade ele é doutor, ele é especializado em ginecologia,
Quando nós recebemos o nosso diploma de preletor, em 1982, 83, nós não recebemos os distintivos. E algum tempo depois ele veio para fazer participar de uma convenção da prosperidade, porque ele era bem ligado a essa área também, né? E na época eu exerci o cargo de secretária da Prosperidade na Baixada Santista, que foi a regional onde eu iniciei. E nós recebemos o distintivo das mãos dele, né? Então, a gente teve essa oportunidade de conhecer. Ele era uma pessoa assim muito tranquila, muito gentil e foi assim um momento que ficou marcado, né, no nosso registro Seitianoye, né, na nossa no nosso álbum, no nosso diário Seitianoye, consta esse fato muito bom do professor. E eu tenho por hábito sempre ler um trechinho do prefácio, porque eu aprendi com o preletor Heitor Miyazaki, que no prefácio ele dá assim uma luz daquilo que a gente vai depois aprender no livro, né? Então, só um pedacinho mesmo. Há vários provérbios que se referem à lei mental da atração dos semelhantes, tais como semelhante atrai semelhante, cada qual com o seu igual. Dize-me com quem anda, eu te direi quem és. Se tais provérbios vêm se perpetuando, sendo transmitidos ao longo de tantas gerações, é porque contêm alguma verdade, né? Do contrário, não ficariam tão famosos. E depois tem mais um pedacinho no meio da página que diz assim: eu tinha como lema observar cientificamente, pensar cientificamente e agir cientificamente. Porém, tal misticismo não pendia para a ciência mental, nem para as leis da mente, mas apenas para as carências e ciências fenomenológicas, objetivas concretas. Então, isso é uma coisa que acontece com muitas das pessoas, né? São sempre apegas mais à parte material, mais à parte daquilo que a ciência ensina, e se habituam a ver o mundo só com os cinco sentidos, né? Só acreditar naquilo que a gente vê e pode tocar. E aí, quando fala, né, nessa parte do tesouro oculto, aqui o professor Tocorriza, ele nos começa ensinando, falando sobre aquela parábola, né? Como atrair a boa sorte. E fala sobre um mendigo rico. Então, nessa parábola, né, conta a história de uma pessoa que tinha enriquecido bastante, e um amigo, né, que ele fazia tempo que não encontrava, estava exatamente em situação contrária, né? E aí ele, querendo ajudar o amigo, levou para casa, alimentou, o amigo dormiu e ele colocou um diamante de muito valor, né, dentro do paletó dele. Passado um tempo, ele encontrou a mesma pessoa nas mesmas condições. Então, ele ficou admirado. Mas, na verdade, então, o que que diz, né? Esse diamante escondido na gola representa a infinita vida de Deus que se encontra dentro de nós. No caso, como ele não sabia que o diamante, que ele tinha esse valor do paletó, ele não usou aquilo. Então, aqui o professor Katsumi Tokorisa, ele nos mostra por analogia que é uma representação, é, até se a gente entender, no sentido de que as pessoas, enquanto não se conscientizarem da nossa essência divina, que nós somos filhos unigênitos de Deus, nós vamos acreditar que nós vamos resolver as coisas por nossa livre e espontânea vontade. Então, as pessoas confundem um pouco o fato de nós termos o livre-arbítrio com o fato de que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, né? Então, essa parábola, eu acho que ela explica bastante o que pode ser esse tesouro escondido. Na verdade, esse tesouro escondido, nós vamos ter para o resto da vida, né? Eu posso falar isso como experiência própria, porque muitas vezes, apesar de tudo que a gente estuda, se deparam determinadas situações que a gente precisa firmar muito, né? Aquilo que a gente está aprendendo para entender onde que está esse tesouro, né? Na verdade, ele não está escondido, ele está ali guardado, esperando alguém encontrar, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho que essa parte do tesouro escondido fica bem explícito. E com relação à felicidade, né, nós temos um outro livro bem interessante do professor Seiichi Taniguchi. Ele é pequeno no tamanho, mas ele é grandioso por dentro. Chama-se Passaporte para a Felicidade. Então, na página
24 desse livro. Diz assim: todos nós construímos nossa vida com as palavras que proferimos. Se dissermos sempre palavras positivas, como estou contente, pois sou afortunado, seremos felizes. Mas se tivermos o hábito de lamentar, sou infeliz, estou muito triste, seremos infelizes. Aí depois ele fala no sentido de quando é no ano novo, né? Nós temos o hábito de falar para as pessoas, feliz ano novo, mas na verdade nós deveríamos falar todos os dias, né? Bom dia, muito Uhum. obrigado, feliz dia, ou boa noite, feliz noite, usar a palavra feliz. Então, o que é isso? Ele está falando sobre a importância da força da palavra. E, na verdade, a felicidade a gente não precisa sintonizar, precisa reconhecer, né? Então, é uma das leis mentais, né? Seja-te feito como crês. Então, se a gente reconhecer que a gente é feliz em todas as situações, então, eu acho que isso também responde mais ou menos aquilo que o senhor perguntou, né? Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor tem mais alguma coisa a perguntar, né? Chegou a minha vez agora de aprender, né? Porque a gente sabe que o senhor estuda bastante, então, na verdade, nesse momento presente, a pessoa afortunada sou eu que vou aprender com tantas coisas que o senhor vai compartilhar comigo, né? Não. E uma das coisas assim que eu gostaria, né, de que o senhor me explicasse, como descobrir a felicidade, né? E a frase que diz assim: A felicidade bate à porta de quem ri". Por que que a gente junta o riso com a felicidade? Nessa sua a primeira pergunta, como eu descobri a felicidade, né? E explicar a frase, a felicidade bate à porta de quem ri. Bom, conhecemos pessoas de todos os tipos, né? Sejam alegres, queixosas, rancorosas, enfim, todo tipo de pessoa, né? Porque até não falando, emitem ondas mentais sob a forma de pensamento, de acordo com as suas tendências, né? E somos o resultado com o que sintonizamos, né? Por isso temos que ter um sentido, um sentimento de gratidão, sempre, né? Que a gente sempre insiste, isso na sexta não é. A verdadeira felicidade começa com um gesto simples, né? Por exemplo, se despertar com gratidão, que a senhora falou, ah, com uma meditação Shinsokan, enfim. Que quando acordamos, escolhemos agradecer, mesmo por coisas pequenas, como o ar que respiramos, a cama que dormimos, né? Ou a oportunidade de viver mais um dia, né? Sempre devemos agradecer que estamos mais um dia aqui na Terra. Nossa mente muda de direção, né? A gratidão nos treina a olhar para o que temos, em vez de olhar aquilo que a gente não tem, né? E como cultivar a felicidade todos os dias? Olha, agradecer antes de dormir ou de acordar, né? Listar mentalmente pelo menos uns três motivos para ser grato naquele dia, né? Então, perceber o sabor de uma refeição, canto do pássaro. Por exemplo, de um tempo para cá, uns anos para cá, eu comecei a perceber o sabor das frutas, que eu simplesmente comia a fruta, né? Mas eu não sabia. Agora eu vejo o sabor das frutas maravilhoso e fico agradecendo a Deus, nosso Deus, por que como que Deus criou essa fruta maravilhosa? Então eu comecei a, a sentir o sabor da fruta, coisa que eu não fazia antes, né? Então, a gente pode também fazer algo de bom para alguém, né? Um sorriso, um elogio, enfim, uma gentileza fortalecem laços e aumentam a sensação de propósito, né? Todo mundo tem que ter um propósito na vida. Então, aceitar o que não pode mudar, né? E mude o que puder. Por exemplo, a gente não muda as pessoas, mas a gente pode se mudar, por exemplo, né? Isso liberta a mente de frustrações desnecessárias. Porque você fica tentando mudar as coisas
e não consegue, você fica frustrado, não é verdade? Então, valorizar pequenas vitórias, né? Não espere apenas grandes conquistas para se alegrar, né? Senão você fica esperando muito tempo, aí, e isso não fica alegre, né? Porque a vida não depende de eventos extraordinários, né? Ela se constrói certo. ao reconhecer as bênçãos já existentes e ao agir com significado a cada dia, né? E por que que o riso atrai alegria, né? Quando rimos, né, a gente já falou isso aqui em outras lives, o nosso corpo libera hormônios como a endorfina, a dopamina, que reduzem o estresse e aumentam a sensação de bem-estar, né? Isso faz com que nos sintamos mais leves e positivos, mesmo em situação difícil, né? Você tentar ficar alegre, mesmo em situação difícil. E o riso é contagiante, né? Eu me lembro de um caso que eu vi no metrô, é, um senhor, o metrô, todo mundo, você sabe como é o metrô, todo mundo quieto, co- vendo seu telefone, pensando na vida, sério, enfim, todo mundo assim, como sempre. E ele começou a ler um livro e começou a dar risada desse livro. Só que ele começou a dar risada forte. Aí as pessoas em volta dele, mais perto, começaram a rir também, porque ou riam dele, ou riam não sabe do que. Aí as pessoas atrás começaram a rir, de repente todo o metrô estava rindo, sem saber exatamente. Mas por quê? O riso é contagiante, né? Porque uma pessoa sorrindo, o riso transforma a energia ao redor, né? Ao redor. As pessoas ficam mais relaxadas, mais abertas e receptivas, né? Então elas quebram o padrão negativo, né? Se você tinha algum padrão negativo, você acaba sorrindo, no caso lá do metrô, e esquece, né? Que quando rimos, interrompemos uma sequência de pensamentos pesados, né? A gente está pensando assim, ai, meu problema, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, né? É como se o cérebro reiniciasse para um estado mais leve, assim, que nem o computador, você reinicia o computador, né? Então o cérebro reinicia, isso cria um ciclo positivo. Então, quanto mais rimos, mais boas relações cultivamos, o que gera ainda mais motivos para sorrir, né? E com a mensagem final, o riso é um convite silencioso para a felicidade entrar na nossa vida, né? A gente aprende na Seishun que eu não tenho que ser rico para ser alegre. Eu tenho que ser alegre, e aí pode ser que eu seja um dia rico, mas não importa. O que importa é que se eu não começar rindo primeiro, ser feliz, nada vai acontecer, né? Porque ao rir você melhora seu estado interior e transforma o ambiente ao redor, como é o caso do metrô, né? Muito obrigado. Justamente o Dr. Obrigado. Katsumi Tokurisa foi quem Ah, instituiu o treino do Dina-san, riso, né? Primeiramente na academia no Japão, em Okinawa, acho, e depois então veio para Seichonoe, do Brasil. E nós presenciamos uma vez, né, pessoas que na hora do treino do riso, eles não dão risada, não conseguem rir, ficam muito presos, né, naquela posição e as pessoas que já estão habituadas acabam dando gargalhadas intensas. Então, é exatamente isso, né? Porque, na verdade, nós ainda não aprendemos a usar totalmente a nossa força mental, ou, como as pessoas falam, a força do cérebro, né? E outro dia, conversando com a minha filha, né, como ela faz ela tem o trabalho de doula, né, que dá assistência às mamães desde a gestação até o momento do parto e a amamentação e tudo. E ela estava explicando que o primeiro órgão, né, depois do coração, que forma é o cérebro, né? Então, desde aquele momento, mesmo no ventre materno, o cérebro da criança já está adquirindo, acho que, arquivando coisas para depois ele conseguir passar, né, para o resto do corpo.
Então, a gente ainda tem que aprender muito, 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 né? Então, é aquela famosa frase, né? Eu sei que nada sei, mas nada me impede de procurar aprender, né? Então, isso é uma oportunidade que nós temos agora, né? Então, muito obrigado. Não, muito bem, é isso aí. Eu não sabia que tinha sido ele que tinha Sim, instituído o treino do riso. mesmo no livro consta numa página essa parte aí. Ah, tá. Realmente o treino do riso é muito importante para as pessoas fazerem até sozinho em casa, né? Olhar para o espelho e ficar rindo dele mesmo, né? Sim, Por exemplo, né? É bem legal isso. Então, seguindo o nosso caso aqui, eu gostaria de saber o seguinte: por que agradecer todos os dias? Graças a Deus ainda estou vivo. E como desapareceu a causa kármica do passado? é, no sentido dessa pergunta, né, da parte aí de como agradecer todos os dias, como o senhor falou, a Setia Noé, uma das coisas que mais explica para a gente é a importância da gratidão, né? Agradecer a todas as pessoas, coisas e fatos. Então, na verdade, é a primeira norma fundamental, né, dos praticantes da Seitianoye, é agradecer a todas as coisas do universo. Antigamente se dizia todas as coisas do céu e da terra, mas é o universo também. E à medida que a gente vai agradecendo, né, a gente vai modificando a nossa mente, a nossa forma de pensar. A gente vai passar, como o senhor falou, do sabor das frutas, né? Então, o que que acontece? Porque muitas vezes o hábito, né? Tem a mente do hábito e a mente que habitua, a gente acha uma fruta bonita. Por exemplo, agora é a época de tangerina, foi a época do caqui. Então, é uma fruta bonita, a gente pega, a gente come, não saboreia, né? Eu faço uma comparação com o estudo dos livros. Porque quando a gente compra um livro, né, pelo menos eu digo no meu caso pessoalmente, eu sou aquela que devora o livro. Eu pego, vou da primeira até a última página, eu quero saber tudo o que está escrito no livro. Depois eu volto duas, três, quatro, cinco vezes. Aí eu tenho o hábito de anotar alguma palavra que eu não entendo o significado. Às vezes eu volto, leio outra vez para procurar entender. Então, quando a gente estuda o livro, é que a gente vai exatamente entender o que que aquele livro está passando. E na Seitianoye, o que a gente aprendeu, né? Inclusive, a primeira vez que eu ouvi, eu depois fiquei pensando e cheguei à conclusão, lógico, né, que tudo que foi passado para nós é o certo. Se fala sobre o espírito da palavra, o espírito da palavra. Então, a gente, na época escolar, a gente procurava o sentido da palavra, né? O que era um antônimo, o que era um sinônimo, né? Mas o espírito da palavra é exatamente o que que essa palavra representa para nós. E o interessante, eu às vezes pergunto para as pessoas, e muitas pessoas concordam comigo, quantas mil vezes já foi lida a Sutra Sagrada? As três. Em determinados dias, quando a gente está fazendo especialmente a leitura da sutra, eu digo que é uma recitação, porque como o mestre fala, né, eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seitianoye, né? Então, os Exato. cantos em louvores, tudo são recitações. E, de repente, uma palavra ali, eu volto, eu falo, meu Deus, mas eu nunca li essa palavra. Não, mas não é que eu nunca li, é que naquele momento, exatamente, houve um entendimento, né, do meu eu interior, né, do meu Deus interno. Eu entendi o que aquela palavra significava. Então, isso é uma das coisas muito importantes e justamente é o fato que eu perguntou, né, por que agradecer, né? Quando nós agradecemos a Deus, o que que acontece? A gente está em plena comunhão com o nosso Criador, né? A gente acredita fielmente, né, que a gente veio no mundo com uma missão pré-determinada. E através do que a gente estuda, muitas vezes eu me questiono até que ponto realmente eu estou cumprindo a missão que Deus me confiou, até que ponto eu estou honrando a confiança que Ele teve quando Ele permitiu que eu nascesse, né? E uma das coisas que eu, às vezes, fico me auto-perguntando, qual foi exatamente o sentido da gratidão que eu sempre dediquei aos meus pais, porque eu acho que são, assim,
as pessoas mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? Mesmo depois que a gente casa, que a gente encontra a metade da alma, que nascem os filhos, os netos, hoje os bisnetos, a gente tem muita alegria, dou muitas graças a Deus. Este ano, a nossa bisneta mais velha completa 24 anos e se forma em medicina. Ah, Então, graças a Deus, né? É uma bênção que Deus me reservou, consegui ver a quarta geração, são crianças boas que cresceram assim dentro de coisas religiosas, não importa que são evangélicos ou que são espíritas, o importante é que todos eles acreditam num Deus, né? Então, essa palavra graças a Deus é uma coisa assim que a gente deve trazer assim muito marcada, eu digo, dentro do coração, né? Quando a gente fala de escorpião, um dia desse uma preletora falou para mim assim, quando a senhora faz palestra, que a senhora fala em Deus, o modo da senhora falar Deus vai até o fundo do coração. Qual é o segredo? Eu falei, não sei, é o que eu sinto quando eu falo Deus, eu sinto Deus dentro de mim, né? E talvez isso eu consiga passar para as pessoas, né? E com relação à outra parte, né, da causa kármica, nós sabemos sim que nós trazemos assim de vidas passadas uma série de, eu digo sempre que são boletos que nós não pagamos, né, e deixamos agora pagamos com juros e correção monetária. Mas eu acredito também que, de acordo com a situação que a gente vai vivificando, aquilo que a gente vai se autoconvencendo, se auto-ensinando, a gente tem condições de transcender esses karmas. Eles podem acontecer, sim, então, o que que acontece, né? Por exemplo, meu falecido marido teve uma vez um acidente muito feio, o carro capotou 3 vezes, né? Aquele airbag, quando abriu, ele teve o amassamento de costelas. Então, 2 costelas fraturaram. Então, essas 2 costelas, do jeito que elas quebraram e passaram, elas estancaram uma hemorragia que não aconteceu. Então, na época, todo mundo, olha e tal. Eu falei, gente, tenho que agradecer, né? Foi algum resgate que ele teve de algum momento. Precisa saber por quê? Não precisa saber por quê, né? A gente não tem que ficar preocupada por que que aconteceu determinadas coisas, né? E eu acredito assim que quando acontece alguma coisa que não é tão prazerosa, a gente não precisa indagar por quê, mas a gente precisa sintonizar para quê, né? Porque tudo traz um aprendizado, tudo traz uma experiência que precisa ser renovada, uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira, se for da vontade de Deus, a gente aproveitar para numa próxima encarnação, né, numa próxima vida que eu acredito que a gente tenha, a gente venha ainda cada vez melhor, né? Então, tem o karma que fala, o karma não é só o negativo, tem o karma positivo também que nos ajuda nessa vida, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, acho que respondeu aquilo que o senhor indagou, né? E quanto ao fato de ser feliz, vai depender de como a gente vê a vida, né? Como a gente aceita as coisas. Então, pequeninas coisas trazem felicidade, né? Por exemplo, quando a gente levanta de manhã, que a gente toma aquele café gostoso, né? É um momento feliz. Às vezes, um animal que a gente tem em casa, que vem, que late, abana a cauda, né? Mostrando alegria, é um momento feliz, né? A gente aqui acorda com um passarinho cantando, maritaca, tem as paineiras que agora nessa época soltam aqueles flocos. Então, tudo isso é um momento feliz, de acordo com aquilo que a gente puder sentir, né? E nada tem que ser assim, mas tudo pode ser assim. Vai depender de como a gente aceitar, né? Então, eu acho que é assim que, pelo menos, que eu me sinto. Muito obrigada. muito obrigado. Inclusive, realmente eu- todo mundo, todos nós viemos, a gente chega nessa vida com, a senhora colocou os pontos, né? Por exemplo, a pessoa pode chegar com, como eu sou matemático, eu colocava ponto, né? Então, chegou com menos 5.000, outro chegou com menos 50. Opa, esse aqui é mais fácil. Outro chegou com 380 positivo, então já tem méritos. Então, por isso que a gente não pode ter inveja de ninguém, porque você não sabe o que você fez nas outras vidas. E com que número você chegou aqui.
Então, tem gente que, por exemplo, lê uma revista assistindo e muda a vida dela para sempre, para positivo. E tem outros que passam 10 anos, leem 50 livros e a vida não muda. Por quê? Porque ele chegou Certo. talvez com menos 800 mil pontos e até chegar lá, ele vai chegar. Mas não sei se nessa vida, pode ser que não. Então, realmente, cada um. E não dá para invejar ninguém sobre a situação dos outros. Muito bem. Muito obrigado. Muito boa sua explicação, né? Muito obrigado. Ah, uma coisa assim que às vezes, né, passa pela cabeça da gente, porque mesmo não acreditando o que nós vivenciamos e viver uma renovação na mente e testemunhar milagres. Muitas vezes a gente não acredita nessa possibilidade de milagres. Como o senhor explicaria isso para nós? Bom, na verdade, essa se refere ao autor do livro, na verdade, o professor Katsumoto Kuriza. Pois ele conta que no início, o sentimento dele de gratidão dele era muito vago. Aliás, ele era ateu, né? Que você começava falou, ele era muito científico, tudo é ciência, 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 ciência. Ele não acreditava em nada mais que a ciência, né? Quando ele chegou na ciência, não ia. Aí ele ficou doente. Ele ficou doente, e a mãe, que já conhecia os livros do mestre, deu o livro para ele ler, né? E ele começou então a mudar um pouquinho a mente. Tanto que quando ele comentou com o mestre, quando ele já estava na sexta, ele comentou com o mestre que sobre essa parte da vida dele, o mestre falou assim: foi aí então que sua mente voltou-se para Deus, né? Ou seja, no momento que você sentiu gratidão e começou a ler os livros, você realmente agradeceu de fato por estar vivo, né? Esse comentário que a senhora falou aí é a respeito de uma senhora que é, ele era médico, né? Então tinha uma senhora que tinha um problema no útero, e que o útero estava invertido. E ele, como médico, falou: Olha, eu posso operar para inverter. Ela falou: Não, eu não quero operar. Eu quero que consiga resolver o problema sem operação, né? Então ela não queria de modo nenhum, né? E ele ainda não estava na Seixoné, mas ele tinha lido o livro A Verdade da Vida e ele falou, bom, funcionou para mim. Eu falei, a senhora tem que ler esse livro, A Verdade da Vida, né? Aí ela leu o livro inteiro. Tanto que chegou e pediu mais livro para ele e falou, ó, eu não tenho, a senhora lê de novo. Que nem a senhora falou, né? Tem que ler de novo, às vezes que a gente não consegue captar, né? Na primeira leitura, nem na segunda, enfim. Ela leu de novo, né? E quando foi para fazer a operação, ela ficou com febre. Então, aí, nesse caso, tiveram que adiar a operação. Então, quando foi o dia, quando depois de vários dias que ela voltou para fazer a operação, ele resolveu fazer exames de novo dela. Aí constatou que o útero tinha invertido sozinho. É um Então, milagre. milagre. Ela renovou a mente dela, né? Ela ficou muito feliz, né? E ele, que era ainda pouco reticente, né, contra a Seixonoye, daí ele constatou mesmo, antes de conhecer a fundo a Seixonoye, que ler os livros teve comprovação de que esses livros podiam operar milagres. Quer dizer, esse foi uma razão para ele daí entrar realmente e se tornar daí discípulo do mestre. E a senhora teve a sorte de conhecê-lo, né? E escrever tantos livros que ele escreveu. Muito obrigado. Ele mudou a mente, né, que só acreditava no que era material e entendeu que, na verdade, o que comanda a mente é a força espiritual, né?
porque os livros do mestre, principalmente na parte mental, tem livros assim que esse a gente precisa ler e estudar mais 100 vezes para a gente ter um pequenino conhecimento de como são feitas, como agem as leis mentais, na verdade, né? Porque eu penso, inclusive, já cheguei a conversar com outros preletores, se a gente analisar dentro do que a Seitianoe passa, né, o mestre recebeu de Deus, e se a gente lembrar do que Jesus passava, aquilo que a Bíblia nos trouxe, né, na parte das bem-aventuranças e tudo, o mestre Masaharu Taniguchi, ele está reafirmando tudo aquilo que Jesus pregou. Então, na verdade, às vezes fala assim, vai ver que a gente fez parte, né, daquela turma que, na época, atirava pedras em Jesus, ajudou a crucificar. Mas, na verdade, a nossa evolução vem vindo gradualmente, harmoniosamente, mas lentamente, na verdade. A gente não consegue adquirir assim tão rapidamente esse conhecimento todo. E naquela época, se nós não fomos a parte dos discípulos, que seria a parte positiva, é porque nós não estávamos preparados mentalmente para isso, né? É verdade. Então, nós aprendemos na Seitianoe, em relação às mentes, nossas mentes são individuais, são pessoais, né? Mas acontece que, juntando a mente cósmica, que é a mente de Deus, é uma única mente, né? Então, tudo que acontece no mundo, seja onde for, cada um de nós tem uma pequena parcela naquela coisa que está acontecendo. De alguma maneira, em algum momento, a nossa vibração foi negativa, se uniu a outras e outras e outras, e aconteceu o negativo. Também como a nossa mente positiva se uniu a uns e outros, e aconteceram coisas benéficas, né? Então, eu acho que é assim, hoje eu tenho um outro discernimento, não gosto de discutir coisa de política, e muitas vezes recebe mensagem, eu deleto. E o que que acontece? Se o que está acontecendo hoje no nosso país não é do meu agrado, a gente cresceu ouvindo assim, cada país tem o governo que merece. Então, de alguma maneira, seja pelo que seja, provavelmente o karma exatamente do nosso país, de alguma maneira, está se desintegrando. Então, a gente não pode ficar focado só no negativo, né? É o caso, por exemplo, dessa senhora. Ela conheceu o problema, mas ela não aceitou como uma coisa negativa. Então, é esse poder que a nossa mente tem, mas que a gente ainda não aprendeu direitinho a usar, né? Então, É são coisas verdade. assim que a gente vai pensando, conversa com um, conversa com o outro, e estudando os livros, a gente às vezes tem a resposta que a gente quer ouvir, ou que a gente precisa ouvir. Nem sempre a resposta é o que a gente quer ouvir, mas pelo menos é o que a gente precisa ouvir. Eu entendo assim. Muito bem, muito bem. Continuando aqui, Dina-san, como libertar-se do precisa ser assim? E como explicar que tudo de mal acontece como reflexo da tentativa de amoldar os outros? Esse capítulo aí, esse livro eu já tinha lido bastantes vezes, mas é o que eu falei, não estudado, né? Dessa vez a gente estudou. Então, na página 96, começa dizendo assim, né? Libertando-se do precisa ser assim, da disputa à reconciliação. Ao ler a verdade da vida, tocar-me fundamente as palavras da revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Então, é a primeira lição de que a gente recebe, né, de como é que as coisas precisam ser assim, nunca devem ser assim. Na revelação divina da grande harmonia, a gente fica muito presa, às vezes, em determinadas coisas, no sentido gratidão, né? Porque fala muito sobre a gratidão, agradece a pátria, agradece a teus pais. Então, é a importância de que os pais são tão importantes, né? Que diz assim, mesmo que agradeças a Deus, se não consegues agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Mas na segunda página tem um pedacinho onde diz assim: reflexiona e reconcilia-te. Então, essa palavra reflexiona e reconcilia-te, ela vai nos levar uma consciência diferente do que precisa ser assim e o de que deve ser assim. Porque muitas vezes a gente
faz determinadas coisas ou aceita determinadas coisas, achando que é uma coisa que não pode ser mudada. E muitas vezes pode ser feita de outras maneiras, né? Inclusive com as palavras. Eu tenho o meu neto mais velho, que a gente conversava muito com eles, porque é assim, nenhum deles é praticante da Seitonoye, né? Eles são simpatizantes, eles me apoiam, meus filhos me levam para tudo quanto é lugar. Eu tenho uma neta que é a minha motorista, mas todos eles estão na missão sagrada, todos eles carregam a sutra, aquela pequena, o mamori, dentro das carteiras. Eles acreditam, olha, eu preciso isso, vó, faz uma oração, qual é a oração que eu posso ler? Então, não são assim fervorosos, mas são praticantes. E quando ele era pequeno, ele era uma criança assim, muito independente, muito livre. E uma vez falaram assim para ele: Ah, você é muito teimoso. E ele veio falar para mim. Eu falei: Não, você não é teimoso, você é persistente. Falei: Só que você tem que aprender a usar essa persistência de uma coisa boa, né? Ele falou: De que maneira? Eu falei: Ah, você vai ver, é pequeno, né? Ainda estava no começo do estudo. Mas você, quando crescer, mas você vai ver que profissão, se você tiver vontade de uma faculdade e tal. Fui conversando com ele. Aconteceu que no dia seguinte a professora brigou com ele na escola e falou: Pedro, você é muito teimoso, eu não te aguento mais. Depois ela contou, disse que ele levantou a mão e falou para ela: Não, senhora, a senhora está enganada, eu não sou teimoso, eu sou persistente. Então, naquele momento, justamente ele entendeu aquilo que tinha passado para ele, né? Que ele podia exercer aquele gás que ele tinha de uma maneira positiva. O que que aconteceu? Ele é formado em física, esse meu neto, né? Hoje ele é um dos diretores de um banco canadense que tem agência aqui no Brasil. Então, a gente teve essa oportunidade, né, de, através da Seitonoye, não fiz para os meus filhos, porque os meus filhos já eram crescidos, mas consegui passar para os netos e para os bisnetos. Então, essa é a importância da gente entender que a gente precisa ser maleável, né? Não tomar as coisas como... Antigamente se falava assim, ah, não pode ser tudo a ferro e fogo, né? Era uma coisa que se falava muito justamente nesse sentido, né? Das pessoas quererem que tudo aconteça naquele momento exatamente como cada um acha que deve ser. E a Setinue não tem nos explicar, não, né? A importância da gente respeitar, da gente entender que eu e o outro somos um, que todos os nossos desejos dentro daquele outro ser são iguaizinhos, né? Então, a Seitonoye, como eu falei da outra vez, né? O meu maior relato, o milagre que a Seitonoye deu para nós foi a minha mudança mental, né? De uma pessoa que era, como eu falei, meu marido me chamava de general, porque tudo era eu que sabia, a última palavra era minha, e a Seitonoye me mudou Olha só, completamente, né? Então, eu sou muito agradecida a Deus. Eu acredito parabéns. que eu respondi, acho que eu não deixei de falar nada para o senhor. Ah, sim, na tentativa de moldar os outros, né? Então, também era um hábito antigo, antigamente. De que maneira? Principalmente a gente criança, era assim: ah, você não está comendo direito, você não pode comer assim. Ah, você não pode misturar uma coisa com a outra, né? Era tudo assim muito moldado, tudo muito marcado, né? Era aquela coisa de achar que o que era certo para uns tinha que ser certo para todos. E se a gente tem a individualidade, jamais nós vamos poder ser iguais, né? Meu avô falava que temos 10 dedos na mão e nenhum é igual, né? Então, são as coisas assim que a gente ainda traz bem dentro do nosso subconsciente. E eu procuro hoje, né, fazer com que tudo aquilo que eu, de alguma maneira, modifiquei a minha forma de ser, não seja obrigação das pessoas que estão ao meu redor serem iguais, né? Então, hábitos de dormir, de levantar, de horário de tomar banho, enfim. Tudo aquilo que faz o meu dia a dia é o meu dia a dia, não é o dia dos filhos nem dos netos, né? É assim que eu entendo. Muito bem, muito bem. Então, preletor, e como a gente, como eu falei, né, da outra vez, quando a gente tem oportunidade assim de conversar, a gente quer aprender, né, quer aprender tudo rapidinho para poder aproveitar o tempo, né? Então, como seria viver sem inimigos e como seria tudo ser nosso amigo? Bem, isso é importante. O verdadeiro, na verdade, o verdadeiro propósito da vida, muita gente se pergunta qual é o grande objetivo da vida, né?
Embora as respostas variem, uma ideia recorrente é alcançar o êxito, né? Sim. Realizar sonhos, cumprir metas, enfim. Essa busca não necessariamente significa ser famoso ou rico ou ocupar posição de destaque, né? Na verdade, viver bem passa por algo mais profundo. Construir relações saudáveis e fazer diferença no mundo, né? À sua maneira. A ilusão do sucesso material é comum associar sucesso em mansões, etc., carros de luxo. Então, esse tipo de visão, embora popular, pode ser enganosa, né? O valor do êxito não está no que pode comprar, mas no que pode construir, especialmente com os outros, né? E colaboradores não são competidores, né? São amigos. Para viver sem inimigos, a chave está em cultivar aliados. Ninguém chega lá sozinho, né? Sozinho como sucesso como conquista de metas pessoais, é possível definir sucesso como um cumprimento de uma missão pessoal. Por exemplo, um jovem que supera dificuldades para concluir seus estudos, ou uma mãe que consegue criar os filhos com valores sólidos, ou alguém que aprende uma nova profissão, todos esses exemplos de vitórias legítimas, mesmo sem troféu ou tapete vermelho, é uma coisa comum, né? Então, viver bem é viver junto no fim das contas, sucesso tem muito a ver com relações, as relações. Saber ouvir, aprender com os outros, respeitar diferenças, né? Construir parcerias, né? Quer viver sem inimigos? É isso aí, respeitar a diferença, construir parcerias com as pessoas. E nessa jornada conjunta que se encontram os maiores triunfos da vida, né? Então, a ideia de que tudo será teu amigo quando houver reconciliação, né? Essa é a oração da reconciliação que a gente tem com todas as pessoas do universo, carrega um poder simbólico incrível, né? Ela não fala apenas da paz exterior, mas de paz interior, de cura, da abertura para um fluxo natural da vida. E qual é a chave? O recíproco agradecer, né? Esse realmente, quando fala o recíproco agradecer, esse é muito tocante, né? Porque quando você vê duas pessoas, que as duas pessoas são gratas a uma a outra, isso que é a chave, na verdade. E gratidão mútua sela acordos silenciosos de respeito, reconhecimento e comunhão, né? Não é apenas perdoar, mas agradecer o outro por existir, né? Com todas as suas luzes e sombras, não importa, né? Eu acho que aí eu consegui responder a sua pergunta. É, Porque, na verdade, né, a gente era ligada a um tipo de coisas. Então, hoje, os ensinamentos da Seitianoye nos falam das várias formas de amor, né? Então, diz assim, que a gente amar a quem nos ama é fácil. A gente amar os filhos, amar o marido, enfim, as pessoas que são especiais, né, que a gente ama. Mas, tirando, né, o amor de Deus, que é um amor sublime de todos nós, eu acredito, tem um amor importante que diz que é aquele amar a quem nos odeia, né? Porque muitas vezes uma palavra de doçura ou de sensibilidade, de solidariedade, vai fazer com que as pessoas tenham uma ideia diferente da gente. Porque aqueles mal entendidos que acontecem muitas vezes geram
assim, situações críticas que não precisariam ter sido usadas se tivesse sido usado a sabedoria de Deus, né? Então, é muito importante isso que o senhor falou na reciprocidade, né? A mútua. A gente, eu digo assim, que a vida é uma via de mãos duplas. Tanto a gente aprende como a gente ensina. E muitas vezes a gente é agredida, mas a gente agride também, né? E a pior agressão não é só de uma ação física ou de uma palavra, mas é a ação do pensamento, né? Tanto é que quando a gente faz a purificação da mente, o que é explicado? O karma do pensamento, né? Nós temos a outra coleção, né? Assim, se a verdade da vida, a verdade. E nós estamos estudando o volume 2 da verdade. Então, na página 160, tem um trecho que diz assim: a mente também necessita de treinamento. E é interessante porque vai englobar algumas coisas da nossa reunião de hoje. A felicidade e a infelicidade que surgem na sua vida são frutos da semente chamada pensamento. Isto é, o que você pensa, como você pensa, com que sentimento que você vive o seu dia a dia. Você deve treinar-se no sentido de manter seus pensamentos sempre repletos de bênçãos. Deve orar para agradecer a todas as coisas. No início, talvez surjam de vez em quando sentimentos de insatisfação, mas sempre que surgirem tais sentimentos, deve negá-los mentalizando. Deus jamais cria coisa má, portanto, nada existe que seja mal. Então, quando fala que a mente precisa de treinamento, justamente é nesse sentido da gente modificar a nossa ideia, né? A gente vai passar a ver as pessoas com olhos de amor e não com olhos de ódio, né? Então, é a bênção que a gente tem de poder exatamente nesse momento. Eu estava acabando de falar para minha filha que a gente ouve as pessoas falar assim, mas antigamente era bom. Antigamente tinha o bom do antigamente, mas como que a gente pode não deixar de agradecer, por exemplo, o que está acontecendo conosco nesse momento, né? De tão longe que o senhor está, a gente poder conversar como se eu estivesse sentado aqui na minha sala. Então, É. isso não é uma das coisas boas desse mundo maravilhoso? Aí as coisas ruins. Gente, as coisas ruins não existem, a gente é que cria, né? Então, é difícil chegar nesse momento? É difícil. A gente vacila às vezes? Vacila. Mas o próprio mestre, né, o doutor Tocorriza perguntou para o mestre se ele nunca se zangava, nunca saía do normal. E ele falou que sim, porque ele ainda é matéria. E depois, eu paro, penso, reflexiono e me reconcilio. Então, a gente tem esse poder, né? De segurar um pouquinho a voz, o pensamento. E as pessoas falam assim: eu não tenho nada para doar. Gente, a gente tem um sorriso, a gente tem um abraço, a gente tem, de repente, o senhor vai num lugar, o senhor vê um doce, o senhor lembra que tem uma vizinha do lado que tem idade e não pode sair, o senhor compra aquele doce, leva. Tudo isso é doação de amor, né? Basta a gente manifestar nesse momento. Então, é a importância da reflexão. A gente fazer coisas boas não é só doar grandes fortunas, coisas luxuosas, mas até um pãozinho doce acabado de sair da padaria com aquele cheirinho bom, se o senhor doar para um amigo, até para uma pessoa que na rua está lhe pedindo se a gente pode, né? Mostra a mãozinha pedindo como se fosse, não dá achando que é uma esmola, dá achando que é uma gratidão, uma retribuição. Então, eu acho que isso é muito importante e que é o que o mestre procurou passar para todos nós, né? E ainda nesse livro, aqui no volume 2, na página 300, tem, se der tempo, depois a gente coloca em algum ponto, o mestre convidando as pessoas para fazer o Shinsokan com eles. É muito bonita essa parte. Se houver oportunidade, a gente ainda compartilha hoje. Ok. Então, só agradecer Bom, por a oportunidade, né? certo. Muito obrigado. Bom, seguindo aqui, dando sequência, o que acontece quando procuramos as qualidades do cônjuge e por que todos possuem qualidades? Isso aí também nós encontramos na página 102, né? Na Uhum. página 102 e vai até a página 106. Então, começa dizendo assim, né? Procurando as qualidades do marido.
Outro dia eu ouvi a seguinte história pelo rádio, um programa de aconselhamento, uma consulente desfiara uma série de lamentações em relação ao seu marido. Bom, isso aí acontece muito quando a gente está na parte de orientação, e principalmente no nosso caso, né, nós tivemos a felicidade do marido entrar primeiro na Seitonoe, e a gente participava sempre dos seminários, o casal. E, na maioria das vezes, nós ficávamos na posição de chaveiros. Às vezes, usava as duas coisas. Fiz muita apresentação, lá na Academia de Biúna. E pelo fato das pessoas saberem que a gente era casado e vivia em harmonia, então a gente escutava, né, as lamentações, as pessoas falavam, contavam muito. E a gente aprendia a ouvir. Algumas coisas deixavam a gente assim admiradas, assustadas pelo que a gente ouvia, mas a primeira lição da orientação é essa, né? A gente ouvir a pessoa falar até cansar, e enquanto isso a gente vai se entregando a Deus para servir de microfone, né? E aí acontecia. Então, falava, falava, falava. Aí o que acontecia? A gente explicava tudo o que tinha acontecido com relação e dizia assim: eu também tive esses problemas. E como a senhora conseguiu? Né? Falei, consegui por quê? Porque os meus defeitos, as qualidades do meu marido são triplicadas. São muito mais qualidades dele do que defeito meu. Eu falei, gente, sobretudo o amor, né? É importante a gente ter o amor. Falei, você casou obrigada? Ah, eu não. Mas ele era bom. Eu falei, você é igualzinha? Então a gente brincava, falava assim, você nessa época você era assim gordinha, enfim, a gente usava também de um pouco de sabedoria para levar a pessoa para outro campo, né? Não ficar pega, só estava vendo o negativo. E aqui nesse relato, o preletor vai dar a orientação para essa pessoa, e depois, quando ela vai voltar, ela vai dizer que ela foi achar as qualidades do marido em número muito grande, que ela tinha até esquecido, né? Porque o tempo passou e a mente dela mudou. Então, é uma coisa assim que não é só em relação ao marido. Muitas vezes, um vizinho, o professor, né? O professor, meu Deus do céu, né? Na época que a gente estudava, tinha aquele professor, mas ele é muito chato, professor de matemática, me perdoe o senhor, Eu era professor de matemática. então, o que que vocês dizem assim, nossa, mas é muito chato isso, gente. Quanto eu agradeço ao professor de matemática, né? O professor da gramática, que a gente fazia leitura em voz alta, ele cobrava a dicção, ele cobrava a pontuação, e quanta coisa que naquela época era sacrifício e depois foi um benefício tão grande, né? Então, inclusive, uma das coisas que eu faço sempre quando é aquela festividade do Templo Rosô, eu coloco o nome de todos os professores que passaram pela minha vida, porque eu sei que muitas das coisas que a gente obteve de sucesso na vida social, né, também, mas principalmente na parte do trabalho, foi exatamente com que eles, com tanto amor, passaram para nós, né? Então, é uma coisa que também só na Seitonoye que eu vim aprender. Então, eu acho que a importância justamente é essa. A gente, quando for pedir uma orientação, qualquer uma pessoa, primeiramente, aceitar docilmente aquilo que foi passado, praticar, porque a gente sabe que tem pessoas que são assim profissionais no sentido de pedir orientação, né? Pedem orientação para todos os preletores, mas não fazem absolutamente nada, né? Uma certa ocasião, uma pessoa que estava se preparando para prestar exame para divulgador, naquele tempo era Denduim, e quando a professora falou sobre a leitura da suta, ela falou assim: mas a gente é obrigado a ler a suta todo dia? Aí a professora a preletora só falou assim: oração é gratidão e nunca obrigação. Mas se você quer aprender os ensinamentos da Seitianoye e se nega, né, acha que é obrigação, então você está no caminho errado. Aí a menina ficou meio assim e tal, mas depois ela voltou e se tornou uma excelente leitora. Mas no momento ela achou que era uma obrigação, né? Então, se for por obrigação, não tem validade. Aí é que entra a importância da gratidão, né? Em todas as Exatamente. coisas. E a importância da palavra, né? Porque tudo fala sobre a palavra, né? Como é que a palavra pode ser pejorativa? E nas declarações iluminadoras fala, né? Com o uso controlado do poder da palavra, né?
Então, a palavra é uma faca de dois gumes. Uma das coisas que falavam para nós, né, assim, era uma forma de fazer com que a gente fixasse. Eu acho que é no livro Viver com Plena Liberdade, não tenho muita certeza. Fala que, na época, né, lá no Oriente, um mercador muito rico, ele ia oferecer um jantar, um almoço, não sei, para pessoas importantes da cidade. Então, ele chamou a pessoa que era encarregada da cozinha e falou: são pessoas importantes que vêm para o jantar, eu quero que seja servido o prato com o alimento mais fino que tiver, o melhor alimento. E aí, quando chegou na hora de comerem, né, tinha todos os pratos feitos com tipos diferentes de língua, porque era um costume no Oriente comer línguas de pássaros. Era uma coisa que acontecia na época. Aí todo mundo comeu, feliz, satisfeito, foi embora. Passados uns dias, chamou a mesma pessoa e falou: eu quero que você me pare um jantar, mas faça a pior comida que for possível, porque são pessoas que eu não gosto, eu vou ser obrigada a respeitar. Ele aprontou quando chegou na hora o que tinha de novo, todos os pratos que tinham sido servidos antes, né? Com a língua. E aí ele chamou a pessoa e falou que explicasse aquilo. Aí essa pessoa falou assim: é porque a língua é a melhor quando ela abençoa, quando ela auxilia, e a língua é a pior quando ela amaldiçoa e prejudica. Então, é no sentido justamente da palavra, porque como que nós falamos a palavra? Através da vibração da nossa língua com as cordas Verdade. cordas vocais. Então, a gente precisa ficar muito cuidadosa naquilo que a gente vai falar e como a gente vai falar, né? Então, eu acho que é assim que a gente pode responder isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. É bem interessante, né? A forma como é passado essas partes para nós, né? Doutor, são diferentes maneiras de expressar amor e por que eu posso afirmar que eu sou divino? Uhum. Bom, o amor é um sentimento poderoso, né? Ele pode ser expressado de inúmeras formas, né? O amor ele pode ser expressado por gestos carinhosos, palavras de apoio, pequenos cuidados assim, né, que se demonstra para o cônjuge, por exemplo, ou simplesmente pelo fato de escutar a pessoa, né? Você é que nem a senhora falou, as pessoas iam falar com a senhora com vários problemas, a senhora dava e escutava elas. Então, isso já é um ato de amor, né? Então, elas contavam todos os problemas dela e a senhora ficava escutando com paciência tudo que elas tinham que falar. Então, quer dizer, isso também, o simples ato de escutar, já é um ato de amor, né? Que a presença invisível do rancor, por outro lado, sentimentos como ódio, o rancor nem sempre precisam ser verbalizados para causar impacto, né? Porque mesmo em silêncio, né, a mente emite vibrações que moldam o ambiente, né? E as pessoas já sentem que tem um problema lá. Se alguém guarda mágoa, sua presença pode carregar uma energia pesada, capaz de afastar os outros sem que a palavra seja dita. Então, o poder do não amor não precisa nem falar, né? Só a forma de se expressar, etc., né? É, por exemplo, é, uma casa que tem o casal tem os problemas, né? Então a filha, ela teve um caso de uma filha, ela saiu de casa, mas não por rebeldia, né? Mas pela atmosfera emocional negativa que ela percebia, mesmo sem palavras, né? Pensamentos carregados, criar um ambiente que afastava ela, né? Então, como é que você resolveu isso?
A oração de perdão que a mãe fez, que a gente aprende na Seishonoe, a oração de perdão, né? é, tem o poder de dissolver essa energia, acalmando quem ora e abrindo espaço para a reconciliação. Então, a gente, às vezes, a oração de perdão, a gente pode fazer para quem a gente quiser, na distância que tiver, o cara tá lá no Japão, outro lá tá em Hong Kong, outro lá em São Paulo, outro em Nova York. Fizer a oração de perdão mencionando o nome da pessoa, essa pessoa vai receber. Ela vai receber essa informação e, e se tinha algum problema, se eu, por exemplo, Oliver, tinha um problema com a pessoa lá em Hong Kong, e esse meu amigo está lá agora, eu fazendo a oração de perdão aqui, de repente ele lembra, pô, e o Oliver? Onde será que ele está agora? E sente vontade de querer ver onde eu estou, etc. Ele nem sabe por quê, mas é porque ele Verdade. deu a oração, né? É, é, então, no caso da mãe aqui, o perdão transformou a relação com a filha. O amor atrai, o rancor repele. É uma dinâmica natural, né? Ela estava repelindo antes, né? Ambientes acolhedores aproximam, enquanto a hostilidade afasta. Então, principalmente esses casos de emoções não resolvidas, né? Não resolvidos afetam diretamente os vínculos, seja amizade, familiar. Então, às vezes a gente não entende, mas o comportamento dos filhos reflete conflitos internos dos pais, dos pais, né? Então, a criança absorve aquele clima emocional do lar. Então, por isso que cuidar das emoções é essencial para fortalecer os relacionamentos, né? Como é importante isso, né? Com relação a sermos divinos, né? Então, a gente é divino porque carrega em si a própria essência da vida. Então, ao reconhecer que está vivo, estou vivo, né? Afirma que a parte da vida a vida é sagrada. Então, glorificar a vida é respeitar e reverenciar a si mesmo. Então, a gente precisa reverenciar a si mesmo, pois nós somos a expressão de Deus. E sendo filho de Deus, né, a nossa existência é divina por natureza. Então, reverenciar-se referenciar-se é reconhecer essa origem sagrada, né, do divino. Reverenciar-se é reconhecer. E quando essa consciência desperta, a felicidade plena aí se torna possível, né? Então, essa convicção, sou filho de Deus, transforma a forma como você vive. Aliás, é essa que a gente bate, é sempre de essa convicção que a gente tem que ter de que somos filhos de Deus. Isso dá uma segurança muito grande na vida, né? A gente leva a vida muito mais confiante. Eu sou filho de Deus. Eu tenho convicção de que sou filho de Deus. Eu não tenho dúvida. E se eu sou filho de Deus, eu estou protegido. E eu tenho provas, centenas de provas, de que porque eu penso assim, eu já me salvei de um monte de coisa. Porque eu sou filho de Deus, né? Então aí você passa a agir com amor, respeito e propósito, que a gente já falou, né? Então a vida deixa de ser comum, né? E se torna uma manifestação do divino. Por isso, honrar a si mesmo é honrar a própria vida de Deus.
É isso que a gente aprende aqui na Sexta. sim. Honrar a si mesmo é honrar a própria vida de Deus que está dentro de nós. Ok? Bom, eu, a gente já está com o tempo limitado. A gente vai ter que. Já passamos do tempo aí, horário, e a gente vai ter que encerrar agora. Eu quero agradecer a preletora, Giná, por mais uma vez estar com a gente, de estar aqui dando exemplo de vida e mostrando como a Seixonoe mudou ela, né? E ela ajudou então muita gente para que se mudasse também. É por isso que ela está aqui hoje, aqui é um exemplo de vida. Eu tenho muito orgulho de ter convidado e ela ter aceito. Muito obrigado, preletora. Antes da oração final, gostaria que a senhora falasse as suas palavras finais. Muito obrigado. Muito obrigado, preletor, né? Na verdade, a satisfação, a gratidão é nossa, porque é sempre uma oportunidade da gente poder dividir um pouquinho daquele que a gente recebeu, né? E passar para as pessoas a importância de ver a vida como uma bênção e não como um fardo, né? De carregar, amedrontadas pela história de nascer, viver, envelhecer e morrer. Então, pensar assim, nascer, viver, envelhecer e ser feliz, né? Porque isso também é muito importante. A idade não nos limita absolutamente em nada. Se alguma coisa nos impede, é a falta de fé, é a gente acreditar que a gente não tem esse Deus dentro de nós, né? Esse Deus maravilhoso. E aquela frase que as pessoas brincam: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Então, quando a gente tem essa certeza da nossa essência divina, da nossa filiação de filho de Deus, tudo que acontece ao nosso redor é bem-fazejo. Precisamos ver tudo com olhos de amor, olhos de gratidão e, sobretudo, né, agradecer a todos os momentos a dádiva suprema que nós tivemos de chegar nesse mundo, ter uns pais maravilhosos, né? Uma família maravilhosa, todos os nossos pioneiros, né? Eu agradeço sempre viver, nascer nesse país maravilhoso, Brasil, ter uma casa para morar, ter medicação, ter tudo, enfim, à minha disposição, para que eu possa exatamente manifestar o Filho de Deus que eu sou. Então, é só gratidão e se eu tiver que falar alguma coisa, é obrigado, obrigado, obrigado e obrigado. E muito obrigado. E nós estamos sempre presentes, né? Eu espero que tudo aquilo que a gente conversou seja útil para as pessoas que vão nos ouvir. E a gente agradece o amor que a gente recebe, né, das pessoas que assistem o vídeo, colocam os comentários. Então, só que é assim, a cada coisa que a gente ouve, agradecendo, né, nos mostrando como exemplo, é uma responsabilidade adquirida. Então, enquanto a gente tiver alento, nossa mente perfeita, maravilhosa, vai ser para estudar e compartilhar, com muito amor e muita gratidão, tudo que eu estou recebendo. Deus abençoe o senhor e muito obrigado por o senhor estar fazendo parte da nossa vida agora. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, preletora. Sua oração de encerramento. É, Obrigado, Deus, por ter nos orientado de forma que todos os presentes e os que assistirão essa live posteriormente terão suas vidas iluminadas pelo amado Mestre Jesus Cristo, suas famílias, o local onde trabalham, onde residem, em suas casas, estarão recebendo as bênçãos de Deus em todos os momentos. Oração pela paz mundial, o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade assentada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade,
cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E como sempre, terminamos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Pai vosso reino, nosso, seja feita a venha, vossa seja feita a vontade, vossa assim vontade, na terra como no assim na céu. terra como no céu. O pão O nosso pão de nosso de cada cada dia dia nos dai dai de hoje, hoje, perdoa-nos, perdoai as nossas assim como nós ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. não nos Não deixeis cair em caia em tentação, tentação, mas livrai-nos mas do livrai-nos mal. do mal. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Minhas reverências, muito obrigada. Boa noite, um bom descanso para quem for adormecer nessa hora. Muito obrigada. Muito Até obrigado. uma próxima vez, se Deus quiser. Com certeza.